Senhor. O resultado dessa mensagem: 3.000 homens se convertem. Houve um constrangimento geral, um compungimento, um traspassar, como se fosse de uma faca no coração, e eles pedindo saber como que nós podemos nos livrar desta culpa de ter crucificado o Senhor da glória. O resultado: batismo de 3.000 pessoas, e a igreja teve um grande início. Irmãos, este texto me chama demais a atenção, porque ela mostra certas características que têm produzido resultados que nós estamos desfrutando aqui esta noite. Quase ninguém aqui está pensando que a razão que estamos reunidos nesse espaço para ouvir a palavra de Deus e por causa de outras ocorrências através da história, semelhante ao dia de Pentecoste, às vezes chamado de avivamentos. Mas antes de eu entrar no meu tema, eu gostaria muito de convidar os irmãos a orar comigo. Uma oração de todo mundo. Isto é, todo mundo que sabe orar e que crê que Deus escuta a oração. E mais importante ainda, que Ele responde à oração. Eu gostaria de fazer um pedido, que se você tem um eco no coração, se puder dizer o amém, por favor, diga. Qual é o pedido que eu quero fazer? Eu não sei se eu tenho fé para que Deus mande um avivamento para João Pessoa. Não somente porque é falta de fé. Quando Edwin Orr esteve aqui no Brasil, imagina, em 1954, ele escreve no seu livro, ele era o maior pensador sobre avivamentos até sua morte. Edwin Orr, um irlandês, disse que no Brasil, 1954, houve um avivamento aqui. Mais do que isso, ele não diz no seu livro. Eu nem sei onde que ocorreu, o que ocorreu, o que se manifestou. Mas uma coisa eu posso pedir a Deus. Isto é, que os resultados de um avivamento possam se manifestar entre estes jovens reunidos nesse lugar. Os irmãos estão dispostos a pedir isso a Deus? Porque avivamento sempre resulta em decisões, principalmente decisões missionárias. Vamos orar. Senhor, Tua presença no nosso meio é invisível, é inaudível. Nós não podemos sentir essa presença fisicamente, mas espiritualmente, lá no nosso íntimo, nós podemos saber quando Tu estás nos chamando para uma obra especial, para nos separar, para nós nos desviar de interesses mais seculares, mundanos, para uma obra especial que Tu queres que nós façamos. Oh Deus, nosso pedido é que Tu levantes obreiros, que Tu faças o que fizeste no dia de Pentecoste, que Tu fales para jovens, tanto moças como rapazes, que escutem
e profetizem que Deus quer que eles façam. Essa é a promessa da tua santa palavra, com a vinda do Espírito Santo com poder. É isso que nós rogamos e te pedimos em nome do Senhor Jesus. Amém. Uma definição que quer dizer avivamento. Avivamento é uma obra extraordinária de Deus. Uma obra extraordinária. Porque obra ordinária reúne centenas até milhares de jovens, especialmente quando a reunião é interessante. E que tem gente que eu gostaria de conhecer, reunidos num lugar como este. Mas não é necessariamente uma obra extraordinária de Deus. O primeiro avivamento que nos afetou aqui esta noite ocorreu, pense bem, mais de 270 anos atrás. Aliás, mais de 280 anos atrás. Em 1727, no dia 13 de agosto, no Herrnhut, que era condado na Saxônia, na Alemanha, sob o domínio do conde von Zinzendorf. Naquela ocasião, um certo número de morávios, refugiados, estavam reunidos lá, foragidos do seu próprio país, e com essa angústia de não saber quando eles poderiam voltar, nem como seria lá na sua terra, Deus visitou aqueles irmãos. Resposta de oração com certeza do conde von Zinzendorf. E o resultado foi que naquele dia 13 de agosto de 1727, aqueles que estavam se reclamando e estão tão preocupados com suas vidas materiais, de repente, sua preocupação foi outra. E Deus criou um espírito de súplica, um espírito de avivamento. As crianças caíram de joelhos para começar a orar e clamar para Deus. Quando havia reclamações sobre obrigação de assistir um culto por dia, agora eles pediram 3 cultos. Não somente isso, mas começa uma reunião de oração que dura 100 anos sem parar. E o interessante para nós aqui esta noite é que começou um grande movimento missionário. Dentro de somente o resto da vida de Zinzendorf, saíram mais missionários do que tinham saído da Europa, milhões de crentes, e eles eram apenas centenas. Saíram mais missionários do que de todas as igrejas do norte da Europa, anglicanas, luteranas, batistas, durante os 200 anos anteriores. Realmente, o movimento missionário começou no dia 13 de agosto de 1727. Tal como a igreja começa aqui no dia de Pentecostes, a igreja mundial começou naquele dia. Saíram missionários para a terra dos esquimós, saíram missionários para a África, ainda que naquela época, 280 anos atrás, era muito complicado viajar. Dinheiro eles não tinham. Um casal de jovens, dois rapazes, saíram com pouco mais de 20 anos, a pé para Hamburgo, pegaram um navio
onde eles trabalharam para pagar a passagem, chegaram no Caribe para cortar cana e ganhar os negros escravos para Cristo. Irmãos, os morávios começaram um movimento extraordinário de Deus. E quando João Wesley estava voltando da colônia de Geórgia, no navio, ele viu alguns morávios e ele ficou encantado, porque durante uma tempestade em que a vida estava pendurado num fio, os morávios não mostraram medo nenhum, prontinho para chegar na presença de Deus. John Wesley se converteu de verdade em 1738, isto é, 11 anos depois. E no dia 1º de 1739, João Wesley ficou cheio do Espírito, como no dia de Pentecoste, e aquele irmão mudou a história do país. John Stott fala sobre Wesley, que antes de Wesley e depois de Wesley é um divisor de águas. O enchimento desse homem com o Espírito Santo chegou a mover milhares e milhares de ingleses a se converter. Começou a pregação no ar livre e se reuniram 5.000, 10.000 pessoas de uma vez. Ele pregou 5 vezes por dia, normalmente, andando a cavalo 30 quilômetros cada dia, 400.000 quilômetros na sua vida. Saúde, não sei de que animal que nunca fica doente. Até 82 anos, caminhando a cavalo, pregando e pregando 40.000 vezes. E o país foi transformado pelo ministério daquele homem, junto com George Whitefield e outros que foram levantados. Igrejas começaram a pipocar. E começou um grande movimento metodista missionário. Os irmãos nem sabem a influência que os metodistas tiveram tanto no sertão americano, aquela região onde eles chegaram lá como itinerantes pregando a palavra, por causa desse trabalho de Deus maravilhoso na vida de João Wesley. Pergunto: o Brasil tem experimentado um avivamento de verdade? Em 1990, 20 anos atrás, no mês de outubro, a revista financeira, totalmente secular, publicou um artigo de John Markham Jr. Aquele senhor, nem crente era, diz que Chile, Guatemala e o Brasil estão passando por um avivamento. Aqueles mesmos acontecimentos que aconteceram na Inglaterra há 250 anos atrás estão ocorrendo aqui também. Muita gente se convertendo, pessoas caindo, pessoas falando em línguas, igrejas carismáticas. Esses fenômenos que ocorreram na Inglaterra estão ocorrendo aqui também. Boa observação. O outro comentarista daquele artigo, um brasileiro, diz que os evangélicos são seguros, os evangélicos são disciplinados, os evangélicos são éticos. Os irmãos concordam? Porque sabe de uma coisa sobre avivamento? Está aqui no livro de Atos, capítulo 2, que quando Pedro terminou sua mensagem,
Esses milhares de pessoas sentiram tão mal, que eles não vieram porque houve uma insistência, venha para frente. Eles mesmos procuraram os apóstolos para saber: que faremos, pois, irmãos, para nos livrar desta culpa que nós sentimos? Eu estive numa igreja na Irlanda e em frente do púlpito tinha uma cadeira. Eu perguntei ao meu anfitrião: para que serve essa cadeira em frente do púlpito? Essa cadeira é para os penitentes. Isto é, pessoas que estão se arrependendo. Quando a gente vem para a igreja, sente que ele precisa se livrar de algum pecado, ele senta ali. Diz: mas há quanto tempo que não tem ninguém para sentar nessa cadeira? Diz: uns 100 anos. Quando foi a última vez que eu vi alguém chegando a Cristo no Brasil, porque ele foi movido pelo Espírito de Deus, que ele não aguenta mais aquele sentimento de culpa? Porque, meus amados irmãos em Cristo, é fácil levar alguém a Cristo. O que é difícil é levar uma pessoa à beira do inferno para ver a sua condenação. É por isso que temos escândalos. É por isso que nós não temos medo de pecar. Por quê? Porque tem graça barata para cobrir todos os meus pecados. Arrependimento? Não me fale. Avivamento sempre foi um movimento em consequência de avivamento da consciência. Eu não aguento o peso do meu pecado. Eu tive um privilégio, de certo modo inédito, no dia 7 de fevereiro de 1950, 60 anos atrás, este ano. Eu estive sentado na galeria de Wheaton College. Wheaton College é uma escola evangélica. Apenas uns 8 anos antes, 10 anos antes, Billy Graham se formou nessa mesma escola, assistindo aquelas mesmas reuniões que havia todo semestre, uma semana de reuniões especiais. Nessa quarta-feira eu não trabalhava. Normalmente eu trabalhava às 3 às 11 da noite. Pastor Ed, em vez de pregar, deu o microfone para uma moça que tinha pedido o privilégio de falar alguma coisa. Eu não lembro nada que ela falou. O que eu lembro, sim, foi que quase imediatamente se formou uma fila de jovens querendo testemunhar, confessar e chorar pelos seus pecados. Pastor Ed não pregou nada. Foi um mover do Espírito tão pesado, tão forte, como esse vento forte que nos lemos em Atos 2, que aquela fila foi crescendo em vez de diminuindo. Encheram a galeria atrás do púlpito, que tinha lugar para quase 200 pessoas, todos esperando sua vez para comunicar o que Deus estava fazendo no seu coração. Regularmente se reunia naquela escola, faculdade, um grupo de irmãos orando sobre missões. Deus
levanta jovens desta escola com coração voltado para a necessidade de um mundo que nunca ouviu falar nenhuma vez de Cristo. Oswaldo Schmidt diz: que direito tenho eu de ouvir 2 vezes quando há gente no mundo que não ouviu nenhuma vez? Naquele grupo, e além desse grupo, havia 560 jovens que saíram daquela turma para espalhar-se no mundo inteiro como missionários. Irianjaya, Guatemala, América Latina toda. Eu estive em Singapura. Quem estava lá? Um colega daquela época. Missionário nas Filipinas. Em todo o mundo. Europa, África, Etiópia, tal como lemos nesta lista, todas as nações do mundo. Por que, Senhor? Por que essa época, em 125 anos de vida daquela escola, nunca houve nenhum grande mover de missionários saindo? Até o avivamento de 1950. Edwin Orr está muito certo. Avivamento que não produz arrependimento profundo, um verdadeiro ódio pelo pecado, que juntamente com amor a Deus produz o desejo de sair da sua terra sem olhar para trás e falar de Cristo, numa terra em que a língua é completamente diferente da sua língua, onde a comida é ruim demais, e você imagine que talvez eu vou morrer de fome porque a comida é tão ruim. Eu lembro uma carta, um amigo me escreveu lá de Papua Nova Guiné. Diz: aqui o povo come tudo que anda sozinho. Se o bicho anda, dá para comer. Só imaginar, meus irmãos, quanto bicho eu não quero comer, porque anda sozinho. Este mover do Espírito, queridos irmãos, que o avivamento traz relativo a missões, é fundamental para chegar nesse país. Veja um paísinho desse tamanho chamado Coreia do Sul. Apenas metade do país. Os 30 milhões de habitantes. O avivamento na Coreia do Sul levantou as maiores igrejas do mundo. Todo mundo já sabe que a igreja de 700 mil membros está em Seul, na Coreia. Os irmãos sabem que a maior igreja presbiteriana do mundo está em Seul, da Coreia. A igreja maior batista do mundo está em Seul, Coreia. Esse país tem as maiores igrejas. Mas o que me impressiona com os coreanos, eu tenho trabalhado com alguns deles, é que quando eles, tocados pelo Espírito, sentem a necessidade de reunir às 5 da manhã, encher a igreja antes de ir para o trabalho, às 6 da manhã novamente encher a igreja com outro grupo de pessoas e sair para o campo missionário. Eu tenho tristeza de dizer
que Coreia do Sul tem 3 vezes mais missionários transculturais do que o Brasil. E a única explicação que eu posso dar para os irmãos é: Coreia do Sul passou por um grande avivamento. Deus fez uma obra extraordinária nesse país. Eu estive na Escócia em 1953, quando eu passei lá na costa oeste da Escócia e olhava para um ponte de um monte de uma das ilhas das Hébrides. Na ilha de Barvas, tinha 2 mulheres de mais de 80 anos que chegaram pastor da igreja, disseram: pastor, igreja morta, igreja que não evangelizava, igreja que não fazia nada. Pastor, Deus quer que o Senhor convide Duncan Campbell, um avivalista, para vir para esta igreja. Pastor mandou uma carta para ele, ele devolveu a carta dizendo: não posso vir, minha agenda está cheia, não há possibilidade. Aquelas mulheres disseram: pastor, mande de novo, ele virá. Ele veio e Deus derramou um avivamento justamente naqueles anos que eu estive na Escócia. Uma reviravolta naquela igreja. É algo espetacular, irmãos, o que a gente lê aqui em capítulo 2 de Atos. Os irmãos sabem o que aconteceu nesse dia? Os irmãos escutaram essa história? Pessoas ouviram a palavra de Deus, as grandezas de Deus, as maravilhas de Deus em sua própria língua nativa. O normal para Pedro era falar em grego, porque todo mundo, era a língua franca, todo mundo entende grego. Sua mensagem em grego, o Novo Testamento escrito em grego. Por causa de Alexandre o Grande. Mas todo mundo tinha sua língua materna, língua de casa. Eles ouviram aquele som e ficaram completamente maravilhados. Por quê? Essa gente que nunca aprendeu Licaônia, nunca aprendeu a língua persa, essa gente que nunca aprendeu latim, está falando a nossa língua, árabe. Eu não sei que outras línguas que se falava lá na terra Cirene, norte da África. Queridos irmãos, estas maravilhas que nós lemos aqui em capítulo 2 ocorrem ainda. Eu li o caso de um casal de filipinos, queria tanto poder evangelizar na China. Eles chegaram lá, não havia ninguém para interpretar. Ninguém. Eles ficaram tão desanimados e se caíram de joelhos: Senhor, nos ajude, porque nós fizemos essa viagem, nós temos coração ardendo para falar de Cristo para os chineses. E o que acontece? Nessa noite eles falaram chinês perfeitamente. 3 meses depois, eles começaram a entender o que estavam dizendo. Já pensou? A gente faz esses sons, o povo escuta como chinês perfeito, sem erro gramatical, escuta as grandezas de Deus, e 3 meses depois eles começam a entender algumas palavras que eles mesmos estão falando. Não é maravilhoso isso? Isso que aconteceu no dia de Pentecostes.
Deus é capaz de fazer muito mais do que nós temos experimentado. E se do Brasil, que um país que tem tudo para mandar uma leva de milhares e milhares de missionários para os últimos povos para serem alcançados, as áreas mais carentes do mundo, é um povo que vive com pouco dinheiro, é um povo que não exige demais, é um povo, só tem um problema, tem dificuldade de deixar a casa, pegar o avião e sair por uma outra terra e viver lá feliz, dando graças a Deus todos os dias pelo privilégio de poder falar de Cristo naquela região, como o apóstolo Paulo. Irmãos, Deus tem feito coisas maravilhosas nesse mundo, nesses últimos 150 anos, que não dá para os irmãos imaginar. Hudson Taylor, meu irmão mais velho, se chama Hudson por causa dele. Ele foi um médico inglês que sentiu um peso tremendo missionário para levar missionários para o interior da China. Quantos missionários? 1000 missionários. Por quê? Porque todo aquele interior da China, com centenas de milhões de pessoas que nunca tinham ouvido nenhuma vez o Evangelho. A costa tinha sido evangelizada até certo ponto, mas o interior não. 1860, 1865, por aí, ele começa movimento, levar 1000 missionários para o interior da China. E a maravilha que ele conseguiu. D.L. Moody estava no auge. Ele chegou em Cambridge, na Inglaterra, numa reunião como esta. Aqui tem uns, talvez 1000 alunos, eu não sei quantos estavam lá. Quantos de vocês se candidatam para o campo missionário da China? 7 levantaram a mão. O famoso Cambridge 7. Sabe quem era um deles? Irmão do futuro prefeito de Londres, o Pelé da Inglaterra, no jogo de cricket, que era tão famoso naquela época como era futebol no Brasil. Ele disse: eu vou. Ele foi com essa missão de D.L. Moody. Quando os missionários todos foram expulsos da China em 1949, 80 anos depois de Hudson Taylor, aqueles missionários, havia 800 mil crentes na China. Os irmãos sabem que Deus tem feito com Mao Zedong e as forças comunistas. Disse um pastor chinês: Deus usou Mao Zedong, líder dos comunistas, para evangelizar a China. Como é isso? Aqueles tropas comunistas que decapitaram o tio do meu companheiro de quarto, naquela mesma escola de Ruita. E sua esposa Beth, em 1934, as forças comunistas reuniram, pegaram eles, deram opção para sair do país, expulsos do país, se negassem a Cristo. Se não negassem a Cristo, fora a cabeça dos dois, deixando uma menininha de 1 ano, menos de 1 ano. John e Betty Stam foram decapitados naquela cidadezinha no interior da China. Como que Mao Zedong e essas tropas evangelizaram a China?
porque criou uma situação seguinte. Disse um pastor na China: nós não temos seminários, nós não temos Bíblias, não temos pastores, nós só temos Deus. O que os irmãos acham? 80 milhões de crentes na China hoje. Crescimento como nunca houve na história da igreja. Tem ocorrido nesses últimos 50 anos. Onde? Num país que mata crentes. Eu estive com um irmão chinês. Ele disse que ele viu seu pai, que era pastor, fuzilado diante dos seus próprios olhos. E ele, como jovem, campo de trabalho forçado. Mas Deus movendo com seu poder de avivamento para salvar milhões de chineses. Queridos irmãos jovens, vocês estão dispostos a fazer a vontade de Deus, custe o que custar? É somente jovem que tem essa atitude. O maior movimento missionário de todos os tempos começou na Inglaterra ou na América com o movimento estudantil missionário, porque se movimentou na terra anglo-saxã. George Wishart se ajoelhou diante de um monumento de um dos primeiros missionários que saiu da América, Williams College, lá em Massachusetts, e ele orou assim: Senhor, faça de novo o que tu fizeste há uns 80 ou 70 anos antes. Faça de novo. O que Deus fez? Foi de juntar jovens ardendo por amor missionário a passar pelas escolas da América, da Inglaterra, e convidar jovens a se engajar no trabalho missionário, evangelizar o mundo em nossa geração, isto há 100 anos atrás. O primeiro congresso missionário foi falado um dos líderes desse movimento estudantil missionário, chamado John Mott, e foi o grande tema de sua mensagem: evangelizemos o mundo inteiro em nossa geração. Não conseguiram, tem muita gente para alcançar ainda sem Cristo, que nunca tiveram oportunidade. Mas eles prepararam uma folha que dizia mais ou menos o seguinte: eu não vou para o campo missionário, por quê? Porque eu sou totalmente aleijado, eu não tenho possibilidade de ir. Número 2, meu vizinho não foi, então eu não vou também. Boa razão. Número 3, eu preciso de tempo para pensar. 20 anos, por favor. Então, 20 anos para pensar sobre o assunto. Número 4, eu já pensei 20 anos, estou precisando mais 20 anos, ainda não deu para decidir, e assim por diante. Eles colocaram todas as razões para não ser missionário. No fim, aquele movimento reuniu 100 mil assinaturas que dizeram o seguinte: se Deus não me parar, eu vou para o campo missionário. Quando o Brasil tomar uma ação como esta, que nada vai me desviar do trabalho missionário transcultural, ao não ser Deus. Deus que vai me desviar, impossibilitando que eu vá. Queridos irmãos, o Brasil precisa despertar. Dia de Pentecostes é um avivamento em que Deus toca tão profundamente que você não tem nenhum desejo de fazer outra coisa, tanto como você desejaria
servir a Deus no campo missionário. Eu disse que eu estava naquele auditório no dia 7 de fevereiro de 1950. Quem estava lá foi também Jim Elliot, Ed McCully e possivelmente Nate Saint. Eu não sei se ele estava lá ou não. 6 anos depois eu vi as manchetes que eles tinham morrido na Amazônia com lanças passadas pelo coração. Meus colegas de escola, de classe, bem conhecidos, presidente da nossa classe, quando a viúva ouviu do capitão, ela escreveu no seu diário: hoje o capitão nos informou que ele tinha avistado um corpo flutuando no rio Curaray, no Equador, um dos rios tributários de Amazonas. Quando eu recebi essa notícia, eu sabia que era Roger, porque ele disse que ele está vestido de camiseta e jeans, e meu marido foi o único que se vestia dessa forma. Meu coração se encheu de alegria. Encheu de alegria, porque ele foi digno da sua morte. Eu tinha lido dia anterior Salmo 48, 14. Os irmãos sabem o que diz? Salmo 48, 14. Tu és o nosso Deus e serás para todo sempre. Oh Deus, me ajude a ser pai e mãe para os filhos de Roger. Irmãos, esse espírito que o avivamento produz, em vez de revolta, pessoas que chegam até morrer, e as viúvas dizer: meu coração encheu de alegria, porque ele foi digno de sua morte. Vamos orar? Pai, sabemos que este mundo, o que falta em termos de evangelistas, obreiros, sempre escassos, sempre faltando, como tu falaste há quase 2000 anos atrás, que só se preencherá esta falta com oração. Oh Deus, mande avivamento para nosso país, avivamento de verdade, avivamento de sentir o que significa nunca ter ouvido falar de Jesus e ser condenado. Oh Deus, tem misericórdia por nós não fazermos caso daqueles que nunca ouviram, nunca tiveram oportunidade, nunca foram evangelizados, nunca receberam essas boas novas eternas de salvação em Cristo. Oh Deus, mande um grande avivamento nesse país, em nome de Jesus. Amém, Senhor. TV IBJP, a TV da Primeira Igreja Batista de João Pessoa.